Está aqui para gravar. Quem vai fazer a leitura para a gente hoje? Vai ser a Verinha? Eu leio. Eu posso. Vamos deixar o Rondo de ler hoje. Então, porque... tá, porque ontem eu fiz do Livro dos Espíritos, eu substituí a Bel. Isso. Então, deixa o Ronald ler para a gente hoje, Verinha. O Valdemir faz os comentários, tá bom? Faremos. Faremos todos. Isso aí, vamos lá. Boa noite a todos. Então, item 8 do capítulo 9, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Ok, Ronald, vamos dar uma paradinha aqui para a gente conversar um pouco sobre, especialmente, a palavra obediência. Muitos de nós confundimos essa palavra obediência com subserviência. E o modelo que nós temos, né, o maior modelo que nós temos de obediência foi realmente Jesus. Porque ele não cansou de dizer que veio cumprir a vontade do Pai, que veio atender à vontade do Pai, que veio fazer a vontade do Pai. Então, ele foi extremamente obediente à lei de Deus. Ou às leis de Deus, né? Porque não é uma lei só. Às leis de Deus. Então, a gente tem que entender essa palavra obediência não como subserviência, como concordar com tudo. A gente não precisa concordar com tudo. Como lemos a página, a gente precisa respeitar aqueles que não concordam conosco. Mas não precisamos concordar com tudo. E essa obediência é exatamente isso. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, aí, razão e sentimento caminhando paralelamente. Como diz Emmanuel, as duas asas da razão e do conhecimento, da razão e da emoção, crescendo igualmente para que o voo possa se dar. Se crescer uma asa só, a gente não vai conseguir voar com toda certeza. Vamos ficar meio troncha, meio capenga aí, manquitolando e não vamos voar. Essa é a intenção. E chegou o momento em que a sociedade romana, quando Jesus chegou, né, havia uma espécie de um certo autoritarismo, onde a obediência era quase que crime. Como eu vou obedecer a alguém que está invadindo o meu espaço, alguém que invadiu o meu país, que era o caso do Império Romano. E, quando Jesus é defrontado com relação a isso, ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, obedeça às leis divinas. Então, essa é como eu entendi esse parágrafo. Aí a gente entra naquela situação, né? Você falou bem, né? Qual lei que temos que obedecer, né? Temos que obedecer, claro, a lei dos homens, porque ela rege uma sociedade, e as leis de Deus, porque regem a nossa consciência, e é de fato o fio da navalha que nós devemos sempre usar como parâmetro, né? Mesmo acima das leis dos homens,
A lei de Deus é aquela que será eterna. Nós é que temos mais dificuldade de compreendê-la e vivê-la, né? Como falou a mensagem que nós acabamos de ler aí, nos prepararmos. Mas nós vamos, todos nós, viver alguns momentos, alguns instantes, ou talvez alguns anos, nesse conflito. E o que eu vou trazer para a discussão aqui é porque é pertinente a discussão. Não é uma discussão ideológica, nem política ideológica, partidária. É uma constatação no seguinte aspecto. Poderemos estar diante, né, de determinadas inclinações que vão nos defrontar, né, ou nos confrontar com nossos valores, com nossa forma de entender. É aí que o Valdenir nos falou aqui, colocou muito bem. Nós temos que respeitar, né, a escolha de cada um, mas isso não significa que nós temos que ser subservientes àquilo que, porventura, possa vir nos ser imposto. E aí, como agir, né? Como nós teremos que nos conduzir diante disso? Podemos, sim, não vou dizer que nós vamos nos revoltar, mas nós vamos, sim, colocar a nossa visão em contraponto. Então, um exemplo. Na escola, né, a gente sabe que existe aí uma forte inclinação para determinadas aberturas no processo educacional das nossas crianças e jovens. Diante disso, detectando isto, né, como vamos agir? Temos aí os nossos valores e tem aquilo que a sociedade, no momento, está impondo ou querendo, de alguma maneira, perpetrar na sociedade. O que vamos fazer? Essa semana, por que eu trouxe isso? Essa semana, eu tive conversando com algumas pessoas do meu trabalho que têm filhas pequenas. E na escola, a professora estava trazendo um assunto extremamente distorcido da realidade dos fatos. E a criança chegou em casa falando sobre isso, né? E aí a mãe, não, filha, não é isso não. Vamos aqui, vou te explicar isso. Explicou. Não, mas a tia lá falou que é assim. Então veja como a situação é complexa, né? Porque a criança vai criando identidade, né? Se identificando com aquela pessoa que está ali lhe orientando e coloca em xeque, né, o que os próprios responsáveis trazem em contraponto. E aí essa amiga falou, não sei o que eu faço. Eu falei, olha, você tem que ir na escola e conversar. Tem que conversar com a diretora e saber, né, se isso, de fato, é um posicionamento da escola ou se é um posicionamento do professor, né, e colocar o seu ponto de vista. Se for um posicionamento da escola, aí das duas, uma, ou você acata isso, vai ser subserviente, como o Valdenir falou, ou então peraí, então vou botar minha filha em outro lugar onde aquele tipo de orientação não se dá de forma sistêmica na escola, né? E você teria, então, a oportunidade de, dentro da sua percepção, corrigir algo que, no seu formato educacional, não está ali alinhado. Então, eu trouxe esse fato porque foi um fato e que ilustra o que nós estamos conversando e discutindo aqui, né? Isso em vários outros aspectos, né? A gente pode se deparar com situações como essa e ter aquela interrogação de como agir, né? Uma vez que a sociedade está se inclinando ou, né, demonstrando uma inclinação para determinado viés, se esse viés não é aquele que eu abraço, que eu não coaduno, eu posso respeitar o viés, mas não ser subserviente. Então, peraí, vou escolher aqui um outro caminho para que a gente possa continuar seguindo de forma coerente com os nossos valores e princípios. Diga, Emerson, você levantou a mão? Sim, Samuel. É que assim, ó, eu só achei
desculpe, mas eu, quando procuro sempre apresentar para minha filha, se alguma situação, como o senhor falou aí, tem duas opções, a opção do colégio, a opção da pessoa, só colocando esse exemplo, mas eu não vejo como seja duplo. Eu acho que existem vários matizes, várias situações de abordagem. Até vejo que assim, ó, o conciliamento, que eu acho que é muito importante, a gente conciliar com aquele irmão, por mais que o irmão esteja numa ideia. Então, eu vejo que assim, ó, o meu ponto de vista pode não ser igual ao ponto de vista, mas eu tenho que ela apresentar, porque se a menina está achando tão interessante o que a tia está falando, é que o que ela está vendo dentro do lar dela não parece ser tão bom. Então, quer dizer, valorizar o que a gente tem dentro de casa também é outro ponto de tu dizer assim, não, o papai e a mamãe aqui são bons. Aí ela diz isso. E acho de outra forma, tipo, não, o pai e a mãe brigam escondido, ou acontecem as coisas. Então, quer dizer, aquela proposta vindo de outro lugar pode ser mais convidativa. Então, a gente tem que, se a gente quer alguma coisa, eu sou certo, tá, mas estou sempre sendo certo e não existe outras formas de abordagem e de respeitabilidade. Isso que é importante. A empatia sempre a princípio de tudo. Claro que o senhor deu duas opções, ou deixa no colégio ou aceita. Não, eu vou deixar no colégio, mas eu vou mostrar o meu lado também aqui, eu vou mostrar o meu cantinho aqui, que isso também é um valor que ela vai dizer, não, o papai e a mamãe estão assim, a tia é uma forma que a tia está apresentando. Porque eu acho que assim, ó, hoje em dia a gente vê esse viés dois lados. Não, o mundo não é dois lados. Claro, a gente vive no mundo tridimensional, mas o mundo espiritual, a gente não tem como mensurar como é a gente enxergar sem os olhos. Então, e pensar sem o cérebro. Então, a gente tem que trazer isso para cá, que onde a gente conseguir ampliar o nosso pensamento em todas as direções, a gente vai ficar muito mais receptivo e vai conseguir transmitir muito mais o que a gente quer. Porque aonde a gente fica só num viés, eu acho que a gente não consegue nem transmitir e não consegue receber. Era só isso. Ok, obrigado, Emerson. Podemos seguir? Vamos lá, adiante. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Eu digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que cerra o seu entendimento! Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quem disse isso foi Lázaro, em Paris, em 1863. É interessante ele falar aqui que cada época é assinalada pelo cunho de uma virtude ou de um vício, que vai nos salvar ou nos levar à perdição. É claro que a gente tem que botar aspas nas palavras aqui de salvação e perdição, porque
a doutrina espírita tem percepções diferenciadas de outras filosofias religiosas a respeito de salvação e perdição. Mas uma coisa que ele chama a atenção é que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Então, nós nos intelectualizamos muito. Capítulo 18, lá da Gênese, de Kardec, ele fala muito isso. Nós atingimos um pico em termos de intelectualidade, em termos de ciência. Então, que chegamos a um ponto que jamais imaginado. Mas o nosso defeito, ou o nosso vício, é a indiferença moral. É a nossa permissividade, a nossa não ação. O exemplo que o Mauro deu aí é interessante. Se está contrário à minha crença, quem tem que educar os meus filhos sou eu. O colégio orienta, o colégio ensina ciência, física, matemática, mas educação moral, como fala Kardec, lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, a educação moral, não a educação dos livros, essa é dada pelos pais. É a missão dos pais, orientar os filhos nesse sentido. Então, essa indiferença, esse atraso em relação na moral, em relação à razão, em relação à intelectualidade, isso também nos faz enorme dificuldade. E ele diz que o gênio pode se elevar, pode subir, pode, de súbito, descobrir muitas coisas. Mas nós temos a obrigação de educar os nossos educandos, né? Me permita aqui a redundância, de educar os nossos filhos, netos, evangelizandos, especialmente as evangelizadoras, ou os evangelizadores. Eu digo no feminino porque a grande maioria da evangelização é exercida pelas mulheres, como é o caso dos professores, das professoras, que têm um grande número de participantes. Então, precisamos estar atentos para não relaxarmos nos aspectos morais, como nos lembra Lázaro nessa lição. E, novamente, ele fala da resignação, da obediência às leis de Deus, à vontade de Deus, não à subserviência ao modismo ou a uma ideia, mesmo que ela seja predominante, mas nem toda predominância é boa. Lembrando aqui Nelson Rodrigues, né? Quando ele diz que toda unanimidade é burra. Então, a gente precisa dessa discussão, precisa desses vieses, mas temos que ter a nossa certeza. Existe esse caminho, esse caminho, esse caminho. O que eu oriento é esse. É o que nós vamos falar para os nossos filhos. E enquanto eles forem menores, bom, nos obedecer, desde que sejamos sensatos nas nossas orientações. Desde que não fiquemos nas palavras, mas também nos exemplos. Como o Emerson falou aí, né? Vou brigar escondido aqui para o meu filho não ver. Ele vai saber. Então, não tem jeito. Então, se eu tenho que brigar, vou brigar na presença dele. E vou discutir, conversar, explicar porquê das razões. Então, essa indiferença moral que ele fala, Lázaro, é muito perigosa. Ficarmos indiferentes. É o que Jesus fala do amar menos, né? De ser morno. Né? Jesus fala, os Espíritos também falam, de sermos mornos nas nossas ações. Nós precisamos, quando falar de amor, de educação, não podemos ser mornos. Nós temos que ter a temperatura ideal para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Diga aí, Mauro. Não, perfeito. Podemos seguir. Alguém quer comentar algo, fazer alguma pergunta? Então, vamos em frente. A cólera, item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos à cólera.
Vamos por parágrafo aí, Ronald, fica mais fácil para não pegar um texto muito grande para a gente discutir. E aqui a primeira palavra que chama a atenção é logo a primeira palavra dele, né? O orgulho nos leva a nos julgar muito acima do que somos. Ainda temos essas dificuldades. Ainda estamos naquele nível de espírito de terceira ordem. E ainda temos com muitas dificuldades a serem vencidas. E por isso, em função desse orgulho, nós não aceitamos nada que não seja de acordo com a minha percepção. Tem até um amigo que, brincando, ele diz, né? Tem duas maneiras de pensar as coisas. A minha e a errada. Então, quem pensou igual a mim, quem não pensou igual a mim, está errado. Isso é o nosso orgulho, que ainda nos impede de perceber, de respeitar, voltando à página aí, inicialmente aí da abertura, de respeitar a tendência, a opinião do outro. É claro que esse respeito subentende também o respeito mútuo. Eu respeito para lá e sou respeitado. Mas quando eu não for respeitado, isso é uma possibilidade, eu preciso entender que aquele irmão ou irmã que não entendeu e que não respeitou está adoecido, como fala Emmanuel, quando ele fala dos familiares problemáticos. Então, esse irmão ou irmã está adoecido. E está nessa situação, o Emmanuel diz lá, né, na página dele, muitas vezes que foi induzido a isso por você, em situações anteriores. Então, trabalhar esse nosso orgulho, trabalhar essa nossa prepotência, ainda é muito importante para que não entremos num estado de cólera e aí nos adoeçamos efetivamente, inclusive antecipando a nossa volta ao plano espiritual, chegando como suicida, como foi o caso, não aqui pela cólera, né? Mas como foi o caso do André Luiz, que chega lá como suicida. Diga, Verônica. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Muita saudade de vocês. Vocês estão no meu pensamento diariamente. Desculpe a ausência. Mas deixa só... vocês me permitem voltar na última fala do Valdenir, antes desse episódio agora? Pode falar. Tá, Valdenir, quando eu entrei na De Por Acaso, você estava falando que nós, por exemplo, está havendo uma situação desagradável e eu vou dar logo o exemplo. Não, eu não posso tirar o meu neto ou um parente que esteja aqui para que não ouça palavras desagradáveis ou cenas desagradáveis, que eu tenho que deixá-lo presente para que ele assista, para que ele veja e depois conversar. Porque, como eu já falei para vocês, eu não deixo meu neto participar de quase que nada desagradável. Você lembra, Mauro? Lembra, Valdenir, que eu canso de falar que eu pego o meu neto e vou passear, vou para a rua? Então, eu estou fazendo de maneira errada? Eu tenho que deixar ele ver certas coisas que não convêm? Não posso dizer que você esteja errada com isso. Não foi essa a ideia, Verônica. A ideia que eu disse foi o seguinte: não adianta eu querer esconder de uma criança alguma coisa que esteja acontecendo, porque ela percebe. Então, uma criança é inteligente muito e tem uma percepção muito maior do que nós imaginamos. Quando você tira seu neto, vou pegar só um exemplo, tá? Não estou afirmando isso, mas quando você tira seu neto e o leva para a rua, ele pode perfeitamente deduzir que está acontecendo alguma coisa errada ali. Então, se você tira só e o afasta do problema, sem explicá-lo, não vai ajudá-lo. Mas se você o afasta e explica, seu pai está brigando com o teu avô porque, sei lá, por qualquer razão, e explique, e
eu não sei a idade dele, mas usando a capacidade que ele tem de entendimento, a linguagem que ele possa compreender? Sim, porque senão não adianta esconder, não adianta afastar só. Eu me lembro de certa vez, com o meu neto, meu filho e minha nora, né, começaram a discutir lá uma situação e ele estava lá brincando com os brinquedinhos dele. Aí eles perceberam que ele estava ouvindo e começaram a falar inglês. Só que ele entendia as palavras em inglês. Depois ele veio e disse, mãe, por que você disse isso em inglês? Para eu não entender? Eu entendi. Ele entendeu, mesmo sendo criança, ele já estudava, ele entendeu isso. Então não adianta a gente querer esconder. O melhor é esclarecer, orientar. E o que eu disse anteriormente, a educação é um papel dos pais, dos responsáveis, não da escola. A escola dá instrução. São coisas distintas. A escola ensina ciência, matemática, bem, matemática é ciência, né? Ciência, física, português, inglês. Educação, nós, a educação moral, nós, os pais, os responsáveis, é que somos os responsáveis por fazer esse trabalho. Foi essa a ideia, Verônica. Eu penso, só colaborando aí na conversa, né, do tema, é claro que nós temos que preservar, né, por esse equilíbrio psicológico, né, principalmente das crianças, né? Mas eu concordo com o Valdemir que nós temos que buscar dar a elas o entendimento do que está acontecendo. Muitas das vezes, ser participante do problema não seja ainda, né, o momento. Então, muitas das vezes, preservá-la de determinadas situações seja uma atitude de proteção, né? de preservação. Mas dar a ela o sentido, o entendimento do que está acontecendo, eu também concordo que é muito importante. Né? Por quê? Porque isso vai ajudá-la, né, a encarar os problemas futuros com maior estrutura. Né? Então, sem o impacto, muitas das vezes, das cenas que foram protagonizadas, mas com o entendimento do processo que está acontecendo. São coisas diferentes, mas eu acho que de muita importância, principalmente em espaços, né, muito conflituosos, onde as coisas precisam dessa compreensão. Diga, Verônica, desculpa aí te atrapalhar. Nada, meu querido. Então, com a graça do meu bom Deus, né, e com a doutrina, eu estou fazendo a coisa certa. Por quê? Eu abstenho ele da cena, mas no momento que eu estou andando com ele na rua, eu explico tudo o que está acontecendo, do meu jeito, é claro, que ele só tem 11 anos. Mas eu explico, olha, você está vendo o que acontece com o fulano que faz as coisas erradas? Então, nós temos que seguir esse caminho, que o Papai do Céu, ainda fala assim, Papai do Céu, né? Papai do Céu ensina, vamos seguir o caminho reto para que não venhamos no futuro ter isso, isso, isso. E eu já estou notando que ele já está compreendendo perfeitamente. Então, graças a Deus, vocês me tiraram um peso da minha cabeça agora. Que bom. Ai, que bom, graças a Deus. Obrigada aí por isso tudo, tá? Nada, Verônica, obrigado a você. E desculpa interromper, tá bom? Nada, nada, faz parte da discussão. Tá bom. Tudo bem? Podemos seguir, gente? Então vamos adiante. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre, deparareis com orgulho ferido. Que é que o que faz repelir os coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar.
Essa última frase é interessante. Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris. Coisas simples, coisas insignificantes. Decorre da importância atribuída à própria personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. De novo, ele está falando da cólera, o título da mensagem é cólera, mas está nos chamando muito a atenção para o orgulho. Nós nos encolerizamos, perdemos aqui o sangue frio, perdemos a razão, porque ainda temos um grau de... Ainda temos, aí usar de novo a primeira pessoa, né? Ainda tenho um grau de orgulho muito grande, porque pode ser que ninguém aqui mais tenha, né? Então eu tenho ainda um grau de orgulho intenso e que me aborreço, me contrario e me adoeço em função das coisas não serem como eu gostaria, em função das pessoas não se curvarem a mim, como ele encerra aqui a fala, né? A qual que julgais que todos devem curvar-se. Ou seja, eu sou o bom, eu sou o tal, eu sou o... Então, rei da cocada preta. E isso a gente precisa olhar também com cuidado. E, de novo, vou voltar aqui ao autoconhecimento, que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Alguém quer comentar? Diga, Silvânia. Não, é só para completar, né, Valdemir, a questão do silêncio, né? Como é importante nessa hora você deixar o seu orgulho de lado e ficar em silêncio, para que você não deixe isso, a cólera, né, te dominar, né? Porque o título aqui do capítulo é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, então devemos silenciar, né? É a melhor coisa. Silvânia, o silêncio vai ajudar bastante, mas nós não podemos usar o silêncio como o aprisionamento de uma coisa mal resolvida, porque senão isso vai ficar em ebulição dentro de nós e vai fazer Sim. também um grande mal, né? Claro que a gente não espalha esse mal a quem está à nossa volta, pelo menos não pelas palavras, porque estaremos, né, com o escudo do silêncio. Mas será que também vamos silenciar o pensamento? Será que estaremos silenciando as nossas intenções? Por isso que é importante trabalhar isso no nosso íntimo, para que a gente, de fato, possa frear não só a intenção da palavra, mas também dissipar os maus sentimentos, né, que poderão estar ali dentro de nós contidos, mas forçando a porta para, na primeira oportunidade, ele explodir, né? É verdade, Mauro. Eu quis dizer com silêncio, eu concordo com você. Mas a questão de, como ele falou, de conhecer, não é? Então, a partir do momento que eu me conheço e que eu sei que eu posso explodir também, eu me mantendo em silêncio, é lógico que meu pensamento, né, pode estar realmente pior, né? Mas eu acho que essa questão do silêncio vai me ajudar até mesmo a refletir e não deixar a coisa piorar. Então, eu acho que eu sabendo que eu posso me envolver naquilo e a cólera tomar conta de mim, eu acho que o silêncio ajuda bastante. Realmente, eu acho que você está certo, tem que resolver em mim, né? Mas acho que ajuda. Obrigada. Obrigada, Silvânia. Silvânia, o silêncio pode ajudar, sim, em alguma situação, em alguns momentos. Mas isso não pode ser uma regra geral. Porque aí, ao invés de você explodir, você vai implodir. Então, foi o que o Ronald falou um dia desse aqui, né? Ou você vai explodir ou você vai implodir. Se você não trabalhar isso com cuidado, com atenção, você pode estar fazendo um grande mal a você mesmo. E aí, especialmente a parte psicológica,
o estômago é um dos primeiros pontos, primeiros locais a serem atingidos. Porque nós engolimos coisas erradas e não digerimos. Se eu engolir... Nossa expressão, engolir sapo. Se eu engolir, eu preciso digerir. E para digerir, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que analisar, eu tenho que deduzir. Aí a gente faz isso com equilíbrio. Mas eu só me silenciar. E como lembrou o Mauro, os sentimentos estão gritando, os pensamentos estão gritando. Isso vai, que nós chamamos de fazer uma somatização. Você pode, de uma maneira geral, pode, nem sempre acontece, mas pode gerar qualquer tipo de doença física a partir de uma doença emocional, a partir de um desequilíbrio emocional. Por isso, a resolução das situações é importante, com toda certeza. Silenciar naquele momento, sim. Mas passou a raiva, passou o momento. Agora, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre aquilo? Aquilo que você falou, aquilo que eu falei, aquilo que aconteceu. E aí, sim, colocar, como a gente costuma brincar, colocar as coisas em pratos limpos. Obrigada. A Verônica, né, colocou aqui no chat, assim, às vezes acho o silêncio uma submissão, por isso nem sempre fico desta forma, ou seja, fica em silêncio. Então, Verônica, o silêncio ele não é uma coisa impositiva, ele é um recurso. Em se sabendo usar, ele é muito apropriado, né? Mas também, se nós tivermos equilíbrio, né, na palavra e no sentimento, não precisamos ficar em silêncio. Podemos abordar a situação com equilíbrio, né, e assim termos bons resultados, talvez até melhores do que se nós tivéssemos ficado em silêncio. Tudo depende de como aquele tema ou aquela situação nos afeta e se estamos devidamente estruturados para lidar com aquela situação. Se não estamos, o silêncio ajuda. É melhor ficar em silêncio. Se estamos, podemos trazer o assunto, trazer o nosso ponto de vista, de forma equilibrada, respeitando a posição do outro, como nós já falamos aqui, né? Inclusive na nossa página de abertura, em que, se eu tivesse a condição de respeitar a posição do outro, sem que isso se transforme num cavalo de batalha, nós podemos tratar dos assuntos de forma natural. Agora, se em nós não temos ainda essa estrutura, essa compreensão, essa abordagem, então é melhor usar a ferramenta do silêncio, porque aí a gente evita que o mal se propague, né? Diga, Ronald. Realmente é um tema complicado, porque se a gente engole sapo, como o Valdeli fala, isso aí vai estourar no nosso organismo, com certeza. Agora, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que está sendo discutido, eu acho importante a gente, claro, aí é que entra a dificuldade, a gente ter o equilíbrio de respeitar o outro. Mas a gente tem que expor as nossas ideias, né? A nossa visão daquela situação, daquilo que está sendo discutido. Porque se a gente se manter sempre em silêncio, eu acho que vai ser nocivo para nós, como bem colocou o Valdemir. Mas então, Ronald, então, olha só. Você trouxe um quadro que é a história do engolir sapo. Quando a gente fala assim, eu tenho que engolir sapo, é porque eu tenho que me impor uma restrição e aquilo fica mal resolvido em mim. Então, aquilo vai ficar remoendo em mim porque eu engoli um sapo. Ok? Quando eu, diante de uma situação qualquer, eu consigo compreender o contexto e acho o seguinte, olha, é melhor eu não abordar isto agora e guardo aquilo de forma equilibrada para, num futuro, a gente abordar novamente, isso é outra coisa, né? Isso mostra essa maturidade, esse equilíbrio que eu estava falando antes. Mas mesmo o sapo que às vezes a gente precisa engolir, é melhor do que se nós explodirmos e causarmos uma consequência muito mais grave. Então, quando eu engulo um sapo, mas eu vou depois ganhar um tempo digerindo o sapo, eu vou fazer o quê? Vou traçar planos, metas e ações
para que aquele sapo volte a ser discutido, mas eu numa nova posição. Não mais tão contaminado, não mais tão afetado por aquilo que foi objeto do sapo. Entendeu? Então, é desta maneira. Agora, essa é uma postura em que a gente busca frear o impulso, né, momentâneo, que talvez não traga bons resultados, e mais lá no futuro, depois de ter repensado, me colocado naquela posição, tentado ver de outro lado, no outro aspecto, compreender a abordagem do outro. Acho que entendi. Então, numa situação que eu posso construir ou que ela venha a surgir, eu trago aquele assunto novamente, só que não com o sapo engasgado aqui, mas com o sapo digerido. E aí a gente pode abordar novamente a situação e aí vamos em frente. Ok? Então, é dessa maneira que eu penso, né, que seja o caminho para que a gente possa viver os nossos conflitos, porque ninguém vai passar na vida sem seus conflitos. Né? Diga, Valdemir. Só lembrar, tem uma abordagem dentro da psicologia que é de comunicação não violenta, né? do Marshall Rosenberg. Nós podemos falar qualquer coisa. Nós podemos expor as nossas posições, as nossas opiniões. O que não devemos, o que não deveríamos, é impor. Mas expor, sim. E aí, na hora certa, no momento certo. É claro que eu posso me calar agora, mas eu tenho em mim a certeza. Daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, eu vou voltar a esse assunto e vou explicar a essa pessoa, vou expor a essa pessoa como eu me senti em função da fala, do ato, do gesto daquela pessoa, sem culpá-la, mas colocar a minha posição. Eu me senti assim em função da sua ação. Isso é resolução não violenta. E, como diz a Joana, né, nós podemos falar qualquer coisa, desde que saibamos falar. Porque não é o que se fala que pode ferir as pessoas, mas como se fala. Então, a gente tem esse cuidado que a gente precisa ter. E aí, aqueles que têm pavio curto, dá uma alongadinha no pavio, né, Bel? Puxa, alonga-se o pavio um pouquinho, né, para poder esperar e queimando devagarzinho para não explodir, até dar tempo de cortar e não explodir depois. É Ronald. É Ronald. Eu não tenho pavio. A Bel ainda tem pavio. Eu não tenho pavio. Diga, Angélica. Diga, Angélica. E quando eu não tenho oportunidade de me dirigir à pessoa que talvez me deixe encolerizada, naquele momento que o senhor Valdenir está dizendo aí, numa oportunidade, eu converso, eu exponho. Quando eu não tenho oportunidade, eu desligo a televisão? Você vai trabalhar o sentimento em você primeiro, Angélica. Paro de ver jornais? Se for um canal ou uma situação em que aquilo esteja te incomodando, você tem o controle na tua mão, você muda para algo que te traga benefício e trabalhe dentro de você aquilo que está te desarmonizando. Olha, eu vou falar de mim, né? Eu já não vejo alguns canais há muitos anos. Por quê? Porque a programação que está lá não me interessa, né? O meu juízo de valor em relação àquilo que eles apresentam não se afiniza comigo, então não assisto aquilo lá. Eu também não. E veja bem, não me faz a menor diferença. Não fico desarmonizado, não fico chateado, não fico querendo matar ninguém. Simplesmente eu tiro das minhas páginas aquilo que não me interessa e vida que segue. Entendeu? E vou, claro, ter que trabalhar dentro de mim essa percepção. E a vida segue em frente, entendeu? Então, assim, vamos supor que não é um canal, né? Desliga a televisão que você falou, né? Não seja um canal, seja uma pessoa. Bom, se a pessoa... Acabamos de ver isso na página de abertura. Se a pessoa, né, não tem a mesma compreensão que eu tenho hoje,
eu tenho que compreendê-la. E tem que trabalhar em mim essa compreensão. Para quê? Para que a gente não fique afastando da gente todas as pessoas que, porventura, vão divergir da maneira que nós pensamos, né? Por isso que Sim. a história da régua é muito importante, né? Aí que eu quero chegar, aí o trabalho que tem que ser feito, que eu acho que é difícil, né? Mas não é Você- impossível, Angélica. Não, É possível não. difícil, mas nós podemos sim vencer. É só a gente estar convicto de que esse seja o caminho, né? Então, é isso. Igual o Gandhi falou lá, né? Ele falou que o amor é o caminho mais... Como é que fala? É o caminho mais longo, mas ele tem a certeza que é o caminho mais certo de se alcançar aquele objetivo que você quer. Então, realmente, é longo, às vezes é longo, às vezes é difícil, mas é possível. Aí vem aquela outra máxima, né? A gente quer ser feliz ou ter razão? Se eu quiser ter razão, vai demorar pra caramba, né? Agora, se eu quiser ser feliz, aí talvez a gente encontre um caminho mais curto, né? Para essa felicidade. E, de qualquer maneira, Angélica, a promessa não foi de ser fácil, né? A promessa que o Cristo nos fez foi de ser difícil. O caminho é difícil, tem pedra, tem o espinho, tem aguilhões, tem dor, tem a porta estreita, aperta. Então, o caminho é ruim. O caminho não é nada fácil. É muito trabalhoso. Não é nem difícil, mas é muito trabalhoso. Porque precisamos estar atentos a nós mesmos 24 horas por dia. É trabalhoso demais. É muito Mas vai trabalhoso. valer a pena, né? Mas vai valer a Vai valer a pena. pena. Eu estou achando que eu vou lá para o mundo primitivo mesmo. Eu falei aqui. Não, você vai com a Bel, não tem problema não. Já vai fazer um grupo, hein? Vai fazer Nem um grupo, vou fazer pensar. um grupo aqui. A Abel não quer ir comigo. Verônica, a Angélica está sozinha nessa parada. Olha, já que eu levantei a mão, eu vou falar, Angélica, olha, segue aí a dica. Lembra quando eu falei que estava falando, porque a caridade tem que ser sem nada em troca. Por enquanto, eu estou no que quero coisa em troca. Tem gente que eu quero enforcar no mata-leão. Mas aí eu lembro, vem aí o mundo de regeneração, aí você segura e seja caridoso. E aí é aquele negócio, eu respeito realmente, porque não vale a pena. Eu já falei, gente, que nessa altura do campeonato eu não posso fazer inimigo, porque eu não estou podendo. Entendeu? Já vai os que já estão lá na minha linha, na fila. Se eu angariar mais, não vai dar. Entendeu? Eu não saio desse trem hoje. Então, é por aí, Angélica. E você vai sozinha para o primitivo, porque eu estou indo nessa linha, que até agora eu estou fazendo por puro interesse. Puro interesse, depois vai normal. Diga, Angélica. Mas eu estou Verônica consciente. quer fazer uma pergunta, mas não sabe levantar a mão. Espera aí. Deixa a Angélica terminar aqui, depois a gente passa para a Verônica. Não, eu já falei que eu estou consciente, que é o mundo primitivo e pronto. O caminho é esse. Tá bem. Diga, Verônica. Diga, Verônica. Abre teu áudio. Está ouvindo agora? Sim. Gente, olha, eu faço um bololô nisso. Em primeiro lugar, eu já estou rindo muito aqui desse debate. Ô, Mauro, me tira uma dúvida. Às vezes, realmente, o silêncio se faz muito necessário. Porém, eu tenho medo, sabe de quê? Porque passa assim na minha cabeça. Eu vou ficar em silêncio hoje, mas vai chegar o momento que eu vou falar, e quando eu falar, eu vou botar no lugar. Isso é um sentimento que passa na minha cabeça de vingança? Será que eu estou querendo me vingar? Ou eu estou, assim... aliás, eu não sei como eu estou. Eu gostaria de ouvir de vocês. Então, Verônica, a gente não pode dizer que é vingança, porque a gente não sabe qual é a intenção, né? Só você sabe isso. Só você. Uma atitude, ela pode ser enquadrada como vingança, como orientação, como esclarecimento, como amparo, depende de como a gente aborda. Depende de qual é a intenção que eu uso no momento que eu vou fazer essa abordagem. Okay? Então, você falou, vou ficar calado aqui, mas na próxima vez que eu pegar
eu vou estraçalhar, eu vou colocar no lugar, eu vou humilhar. Ué, qual é a intenção? Então, Não, a minha intenção isso é que nós boa. estamos falando. Então, mas se é para esclarecer, é o que nós estamos explicando aqui. Você retém naquele momento, você silencia, aí você vai trabalhar aquilo, você vai refletir sobre aquilo, é a melhor maneira. Como é que eu vou falar sobre isso? Será que a pessoa de lá, né, qual é a situação que ela está vivendo? Por que ela trouxe daquela forma? Aí a gente tem um outro contexto. Entendi. Aí dá a volta, né? Quando acontece de novo a oportunidade, você pode trazer o assunto de novo, mas com outro aspecto, com uma outra intenção. É de esclarecer, de harmonizar, né? Tudo mais. Né? Vou trazer um exemplo meu, que talvez te ajude. Nós tivemos aí essa situação da eleição, né? Eu tive pessoas próximas de mim que realmente me tiraram do sério, né? Mas eu não xinguei, não fiz nada, né? Xinguei, não fiz nada. Aí, no dia seguinte, aconteceram fatos. Eu peguei esses fatos e mandei para essa pessoa. Está vendo aí, ó? A consequência do que você escolheu. Beleza. Simplesmente botei algumas coisas para a pessoa pensar do lado de lá. Mas pessoas do grupo disseram assim, pô, cara, vai lá, tira aquilo de lá, não vai adiantar de nada, não sei o quê. Eu falei, é verdade, vou lá, vou tirar. Tirei. Então, veja bem, né? Eu podia até nem ter postado nada se eu tivesse feito o quê? Freado, né? Repensado e talvez não tivesse colocado. Ou até tivesse colocado, mas já com algumas considerações. Porque o intuito não foi de agredir, o intuito foi de alertar. Né? Olha o resultado das escolhas, como elas podem ser graves e ser rápidas. Então, mas veja, tudo isso faz o quê? De cada um de nós, aquilo que a Isabel falou aqui, né? Cada um de nós, individualmente, né, vamos ter, diante das nossas emoções, dos nossos impulsos, né, uma reação. Pode ser que eu consiga antecipar a isso e frear, né? Ou não. Às vezes a gente explode depois, repensa. Mas isso é de cada um, a reação é de cada um. Então, respondendo a você, se você conseguiu frear, então repense para que quando o assunto vier novamente, a gente já traga com uma outra visão, uma outra abordagem, né? É exatamente isso, porque geralmente quando eu silencio, mas eu falo para a pessoa, olha só, agora eu vou ficar no silêncio, porque eu não quero falar, mas eu vou te pegar na curva, eu falo dessa forma. Você é parte, eu vou te pegar na curva e pego. Aí, quando acontece a situação, eu estou de frente a frente com o fulano, ciclano, eu falo, eu não te falei que eu ia te pegar na curva? Pois nós estamos na curva. Aí eu abro o leque. Aí é vingança, Verônica. É isso que eu tô querendo, isso que eu queria ouvir. Foi, inclusive, orquestrada. Aí é vingança. Pois é, né? Não deixa de ser uma vingança, né? É. Então, eu estou errada. Eu estou errada. Talvez na isso. forma, Verônica. Muda a forma de abordar, né? Porque às vezes são coisas que você precisa realmente tratar com aquela pessoa. Mas não leve com esse ímpeto, né, de colocar a pessoa em xeque ou de moralizá-la. Não, leva apenas no intuito de esclarecer o assunto. Talvez você fique melhor. Diga, Pedrão. Esse exemplo que você deu aí da sua experiência, Mauro, o problema é que sempre existe uma réplica, entendeu? Então, às vezes, é melhor a gente ficar no silêncio mesmo, porque senão vai haver aquele jogo de palavra para lá, palavra para cá, então é melhor a gente ficar no silêncio, eu entendo assim. Mas, olha, eu nessa situação de réplica, a réplica não é o problema, porque a tréplica, ela faz parte do diálogo. Você fala uma coisa, a pessoa dá o retorno, você vai contrapõe, assim a discussão acontece, até que no final saia dali uma compreensão. Eu não vejo isso um problema. Eu vejo isso se torna um problema quando a intolerância entra no meio. Né? Quando a gente é intolerante diante dos posicionamentos, aí não vale a pena prosseguir com o diálogo, porque não vai evoluir bem. Mas, se você consegue um ambiente em que os assuntos, mesmo diversos, né, e contraditórios,
possam ser colocados numa discussão sadia de pontos de vista, aí eu acho que não é problema ter réplica, tréplica, não tem problema nenhum. É assim que nós aprendemos, né? Então, também a gente tem que medir isso, porque às vezes o calar, a gente está impedindo da pessoa ter uma outra visão e refletir sobre ela. Eu acho que tudo, como o Valdemir falou, tudo é muito importante que venha para o tabuleiro do diálogo, mas a forma que precisa ser disciplinada, a forma que tem que ser benéfica, para que a gente cresça de ambas as partes. Bom, vamos terminar nossa leitura, faltam só 2 parágrafos. Pode ir, Ronald? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Quer concluir, Valdemir? Podemos concluir, sim. Lembrando aqui, né, que, mais uma vez, e principalmente esse aspecto do adoecimento, que nós já falamos aqui. Quando eu me encolerizo, eu me adoeço. Eu me mato. Eu crio dificuldades para mim, querendo que o outro se dê mal. Tem uma fala atribuída a Shakespeare, que eu não sei se é dele, mas ele diz que nos encolerizar é como se tomássemos veneno querendo que o outro morresse. E é isso que acontece. Quando eu me encolerizo, quando eu perco meu equilíbrio, eu estou me envenenando, tentando matar o outro, tentando enforcar o outro, torcer o pescoço do outro, e eu estou me envenenando. Então, esse cuidado. E uma outra coisa que ele lembra aqui, né? As pessoas que estão à nossa volta, que nós amamos, que sofrem também com o nosso destempero, né? Usando aqui a palavra da minha mãe. Esse destempero não vai te levar a lugar nenhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse equilíbrio. Equilíbrio é o caminho do meio, né? Como fala lá o nosso Siddhartha Gautama. Caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Então, vamos nos buscar equilíbrio. E quem não tem pavio, de novo, vamos arrumar um jeitinho de alongar um pouquinho, de criar um pouquinho de pavio, de trabalhar isso, para não explodir, porque cada explosão é uma doença que a gente cria para a gente mesmo. Obrigado, Valdemir. Bom, pessoal, alguém quer comentar algo? Trazer alguma reflexão? Ótimo. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo aí a participação de todos, presença, principalmente, né, dos companheiros, desejando a todos que nós tenhamos já como essa lição, não só desde a lição de abertura, todo o nosso estudo de hoje, nos fala diretamente daquilo que nós precisamos amadurecer em nós, né? Vamos ter aí
um bom período, né, para esse exercício, vamos ter um bom laboratório, né, e que nós possamos vibrar, orar e agir para que desse limão se faça uma limonada, né? Que a gente consiga trazer dentro da nossa contribuição um bem-estar para a nossa família, um bem-estar para nós mesmos, um bem-estar para aqueles que estão à nossa volta, e rogando a Deus a sua infinita misericórdia, Ismael, né, que ajude o nosso país, que ajude o nosso planeta, que realmente está convulsionando, né? Nós, em nossa casa, já recebemos 3 mensagens dos mentores da nossa casa falando sobre isso, da necessidade de firmarmos fileiras no bem, porque o mundo está convulsionando, né? Está convulsionando daqueles que são os detratores do Cristo, da sua missão, né, na Terra, tentando impor aí as suas inclinações ainda infelizes. Então, nós temos sim que usar o escudo da oração, a espada do bem, da fraternidade, que é a única coisa que, de fato, nos protegerá, né, dessa onda aí que estamos vivendo. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos irmãos protetores de cada um de nós, que nos auxiliem, que nos dê lucidez, serenidade, para podermos enfrentar os momentos de maior dificuldade. Ampara, Senhor, este país que Tu tão amorosamente fez transplantar a árvore da caridade, né, para este solo abençoado. E que sejamos nós, Jesus, os cuidadores desta árvore, que possamos fazê-la enraizar profundamente, resistir às intempéries das tempestades e das agruras, para que no futuro possa dar os frutos que Tu esperas desta grande árvore, que implantará neste mundo a Tua mensagem de amor. Sê conosco, Senhor, visita os nossos corações, nos deixando um pouco de paz, serenidade e equilíbrio para enfrentarmos os momentos que estamos vivendo. Obrigada, Senhor, por tudo. Ampara cada um dos irmãos que aqui está e aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que no futuro assistirão essa mensagem, que eles possam também serem beneficiados, Jesus. Que os Teus mensageiros, que a Tua falange de amor e bondade possa envolver e imantar este planeta, a fim de que a serenidade encontre lugar em nossos corações. Obrigada por tudo, Mestre, despede-nos em paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Gente, um beijo. Bel, bom trabalho para você. Tá bom? Amanhã tem rádio, hein? Amanhã temos na rádio, hein? Tem Amanhã feriado, mas tem mas estaremos lá rádio. na rádio. Olha, Mar, eu estou vendo aí a foto do Carlos Santos. Aí, ó, Carlos Santos. Eu não sei se você sabe, mas eu vou falar aqui agora uma resenha. Eu e Maurinho, na nossa... foi mocidade? Não, foi o último ano de moral cristã. Nós éramos campeões de totó. Ninguém tirava. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Invictos, né, Mauro? Eu e Márcio vamos desafiar você e Mauro, porque eu e Márcio éramos os campeões em São Gonçalo. Vocês estão desafiados por mim e por Mauro. Olha, Georgia, você não sabe. Olha, Georgia, vai então treinando aí a misericórdia, a caridade e paciência, porque se você não sabe perder... Ai, meu Deus do céu. Eu sei